Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil, pessoal, que já sobem fortemente na Bolsa de Valores. Perceba que ele subiu apenas hoje 4,51%. Essa alta em Banco do Brasil decorre principalmente por conta da alta do Ibovespa. Perceba que o Ibovespa superou máximas históricas como antigamente, veio aí a superar 143 mil pontos, tá? E agora, será que a gente vai ter um gatilho forte nas ações do Banco do Brasil? Será que a gente vai engatar um novo ciclo de alta? Bom, é disso que vamos falar aqui neste vídeo. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final do vídeo, porque eu vou citar um estudo aqui do Banco do Brasil que pode fazer você se tornar milionário na Bolsa de Valores, pessoal. Então fiquem comigo aí até o final. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, falar então sobre Banco do Brasil. Essa alta que tem acontecido, de fato, ela decorre por conta do Ibovespa, tá? O Ibovespa, ele renovou máximas históricas, mas, pessoal, essa alta em Banco do Brasil em particular acabou se descolando de outros bancos, tá? O Bradesco acabou subindo muito menos hoje, o Banco Itaú subiu muito menos. E por quê? Por conta desta notícia aqui, pessoal. Banco do Brasil traça estratégias para se proteger da Lei Magnitsky. Quem não lembra, é até uns dias atrás que o Banco do Brasil estava sendo bombardeado pelo mercado de que sofreria sanções por parte dos Estados Unidos por conta da Lei Magnitsky. Porém, aqui um fator muito positivo. Perceba que o Banco do Brasil está preparando planos de contingência para enfrentar possíveis ampliações das sanções financeiras dos Estados Unidos, que sancionou ali originalmente, né, o STF, o Alexandre de Moraes. E o banco busca aconselhamento jurídico e avalia alternativas para desviar transações em dólar para outras unidades no exterior. Então perceba que ele está procurando forma, de fato, de não ser tão afetado, caso venha aí essas sanções pesadas para o Banco do Brasil, que tende a ser o mais afetado por conta de ser um banco estatal e deter como maior parte a folha de pagamento do Estado, da União, que está sendo punida aí pelos Estados Unidos, tá? Então acho que um movimento muito assertivo aqui do Banco do Brasil. E o mercado aparentemente acabou gostando, tanto que as ações acabam subindo 4,6%, até mais do que o Ibovespa hoje. Então não é só por conta do Ibovespa e essa alta, tá? E sim por conta também desta notícia aqui que envolvendo o Banco do Brasil. Portanto, de fato, quando a gente pega aqui, ó, na lupa anual, o Banco do Brasil já cai 21%, considerando o último pico do ano passado. E o último pico recente das ações, as ações já caem ali mais, né, de 20%, considerando o último ali alta, né, o último topo que o Banco do Brasil teve. Isso aqui acontece principalmente por conta do quê? Da queda de resultados. O Banco do Brasil, pessoal, ele é um banco muito exposto ao agro. Ninguém fala aqui para vocês, mas ele é relativamente um banco cíclico, né? Exposto principalmente ao agronegócio, ou seja, às commodities agrícolas que seguem em queda neste ano. Perceba aqui, ó, soja despencando, o milho segue despencando e a inadimplência do Banco do Brasil acabou subindo. A inadimplência nada mais é do que o quê? O banco empresta na expectativa de receber depois. Com as commodities caindo, os produtores têm margens mais apertadas e não conseguem honrar com os pagamentos de suas dívidas. E aí, o Banco do Brasil precisou provisionar um valor mais elevado, derrubando aqui o lucro líquido da empresa. Tanto que ele revisou o guidance este ano para 21 a 25 bilhões de lucro projetivo, tá? Então perceba aqui que de fato, né, é uma projeção não muito boa, mas ainda assim é um lucro líquido bilionário. O Banco do Brasil ainda vai lucrar de 21 a 25 bilhões e o próprio banco espera uma recuperação para o ano seguinte. Porque, pessoal, esquece o passado, a gente não tem que olhar para o passado. O que a gente tem que olhar
é daqui para frente. No passado, é claro, ele tem sua importância e o Banco do Brasil, ele sempre superou crises adversas à inadimplência no agronegócio e outros pontos, só que é muito bom, porque mostra que o banco já consegue enfrentar esses cenários. É uma instituição de mais de 200 anos, então a gente sabe que de fato ele vai recuperar com certeza, tá? A questão é quando. E os próprios executivos prevê que no ano seguinte o banco já vai começar a ter uma retomada nos lucros, tá? E agora, com ele lucrando este ano a 20 ou a 25 bilhões, a gente tem um PL projetivo, vamos calcular aqui, será que o banco tá barato? Mesmo considerando as projeções pessimistas para este ano? Olha, eu acredito que sim, porque mesmo neste ano, que o banco está com dificuldades, a gente ainda tem uma relação preço sobre lucro de 5,3 vezes. A média do banco é ser negociada em 6,5 a 7. E já supondo uma retomada para o ano seguinte nos resultados do Banco do Brasil, supondo que o banco volte a lucrar dentre 28 a 30 bilhões, o banco estaria cotado por 4 a 4,3 vezes de preço-lucro, denotando que tem ali um desconto bem interessante hoje em Banco do Brasil, tá? Principalmente para você que está olhando com uma retomada. Outro indicador mais infalível ainda, eu não ficaria tão aficionado no PL, porque o PL, ele pode ser facilmente distorcido por conta dos ciclos de crédito. Então o Banco do Brasil, por ele ser cíclico, tá? O PL acaba sendo muito volátil. Então eu olho mais para o PVP, preço sobre valor patrimonial. E hoje o PVP do Banco do Brasil está em 0,67, está nas suas mínimas, tá? Perceba que o PVP médio do Banco do Brasil ficou em uma vez. E aí, somente para o banco chegar em uma vez de valor patrimonial, as ações já precisariam se valorizar pelo menos ali 49,25%, denotando que o banco está muito barato. E utilizando outros indicadores de valuation Banco do Brasil, a gente percebe que também ele está descontado, mesmo precificando este cenário ruim e já precificando uma recuperação para o ano seguinte e em diante, tá? Bom, primeiro observando a taxa de crescimento, vamos olhar um pouquinho mais para o futuro, tá? Vamos trabalhar tanto no futuro e tanto no presente. Menos payout de 30% vezes ROI na faixa de 15%, Banco do Brasil, tá? Tem ali, consequentemente, um potencial de crescimento de 10,5% ao ano. Supondo que ele pague um dividend yield médio na faixa de 8,5%, temos ali um retorno embutido no preço da ação de 19% ao ano para o investidor. Então isso aqui é um retorno muito bom para investidores de Banco do Brasil para os próximos 20 anos, tá? Agora, utilizando aqui, né, o indicador do PEG Ratio do Peter Lynch, 5, dividido por uma taxa de crescimento de 10,5. Tá bom, Pablo, o que é o PEG Ratio? O PEG Ratio nada mais é do que você medir o quanto a empresa vale hoje pelo quanto ela cresce. Se você tiver uma empresa crescendo mais do que quanto ela vale em porcentagem, você tem uma ação barata. E hoje o Banco do Brasil está crescendo 10% ao ano para uma empresa que vale 5. Então temos um PEG Ratio de 0,47, denotando que ele tem mais de 50% de desconto em relação à sua média histórica. Ele deveria pelo menos valer de 8 a 10 vezes para estar próximo de estar precificado em relação às suas médias. Então a gente tem um banco hoje, pelo indicador do Peter Lynch, barato, com potencial de valorização e também de bons pagamentos de proventos quando o banco voltar a se recuperar. Já que para este ano o provento tende a dar uma brochada. Por quê? Porque o payout do banco acabou sendo reduzido para conter esse cenário difícil. Mas os próprios executivos já vê uma retomada do payout para o ano seguinte, tá? Então o curto prazo de Banco do Brasil vai ser assombroso com dividendo baixo, mas já tem uma perspectiva de recuperação para o ano seguinte. Utilizando aqui, ó, preço justo do Benjamin Graham nas ações, a gente percebe que o Banco do Brasil hoje, num cenário pessimista, já está muito barato, porque temos um preço justo de R$ 51 e dividido pelo preço atual de R$ 21,30, a gente tem um potencial de alta de 141% nas ações, tá? Então perceba que há um potencial bem expressivo aqui em Banco do Brasil de retorno de valorização. Por isso que falo, esquece um pouco o dividendo. O dividendo, pessoal, ele pode te enganar, porque se a empresa sofrer algo pontual, o dividendo vai cair. O que importa é que a premissa de longo prazo continue boa. E aí, considerando que o Banco do Brasil lá no longuíssimo prazo vai crescer 10,5% ao ano no seu lucro, hoje ele lucra ali em média 30 bilhões por ano, 10 anos no tempo, a gente poderia ter lá na frente um Banco do Brasil lucrando 81 bilhões de reais. Imagina se o banco for precificado por 7,5 de vezes de preço-lucro, que no mercado de alta ele costuma ser precificado facilmente nisso. Então a gente tem um potencial de valorização no banco de 397%. Imagina só o quanto também ele não pode te pagar de dividendos no meio do caminho. O seu retorno pode superar 600% facilmente. E se você tiver 600% em Banco do Brasil
para os próximos 10 anos, isso aqui é uma rentabilidade média esperada de 21,4% ao ano, que fica muito próximo do retorno esperado em Banco do Brasil, caso haja uma recuperação na rentabilidade. Então olha só que o banco está extremamente barato nestes preços. E em crises passadas, o Banco do Brasil sempre se recuperou. Então, projetando para o futuro, parece ser uma excelente decisão para o investidor que tem um pouco ali de paciência. E já no curto prazo também parece ser uma boa, porque já segue com PVP barato, já segue com PL baixo, e mesmo pagando 30% de payout, não vai ser uma coisa de se jogar fora. Você ainda vai ter um provento de 6 a 6,5% a 7% ao ano. E o próximo dividendo do Banco do Brasil será anunciado em novembro de 2025, juntamente com os resultados ali do terceiro trimestre de 2025. Eu acredito que o resultado vai vir na faixa de entre 5 a 5,3 bilhão, já mostrando uma leve recuperação do resultado que a gente teve agora, que foi bem ruim, né? Foi na faixa ali de 3,8 bilhões. Mas, pessoal, eu acho que o resultado do Banco do Brasil vai se recuperar não por conta do crédito. O crédito ainda segue pressionado. Os próprios executivos da empresa já falou ali que o crédito está ruim. Mas por conta do resultado da BB Seguridade por equivalência patrimonial. No próximo trimestre, o resultado da BB Seguridade vai entrar no balanço do Banco do Brasil e vai entrar 2,4 bi em dividendos para o banco, tá? E a gente tem ali suas subsidiárias integrais e mais um lucro líquido que pode vir advindo de atividade de crédito. Então a gente pode ter um lucro total de 5,4 a 5 bilhões para o próximo trimestre. Já prevendo uma retomada nos lucros para o quarto tri, aí sim que de fato ele vai cumprir o guidance e ter uma leve recuperação para o ano de 2026 em diante, tá? E aí ele pode reajustar o payout sim para o ano seguinte de entre 35% e até mesmo 40%. Vamos observar como isso vai se perpetuar. Eu acredito sim na recuperação do Banco do Brasil. E pegando um estudo aqui no banco, ó, olha só, dado de que o Banco do Brasil é relativamente uma empresa de commodity, ele se beneficia também de ciclos altistas das commodities aqui no Brasil, tá? Olha o que aconteceu em 2004 e 2008, quando a gente teve queda da Selic e também, por consequência, uma alta expressiva de 1.500% nas ações do Banco do Brasil. Quem comprou esse período multiplicou em mais de 15 vezes. Olha o que aconteceu em 2016, uma alta de 300% em Banco do Brasil. E o mesmo parece estar acontecendo agora, fundo de ciclo, e quem compra nestes preços pode curtir aí um potencial de valorização bem interessante. Fora que o PVP do banco segue muito amassado e segue nas mínimas em 2016 e também em 2004. Quem fez negócio nesse período foi bom negócio, porque em seguida conseguiu uma apreciação bem grande e também um potencial de rentabilidade bem acima da média. E aí, só para o banco ser precificado pela média uma alta de 60% e períodos anteriores de alta, uma alta de 500% já seria totalmente razoável. E perceba que desde os anos 2000, para quem apenas comprou e segurou o Banco do Brasil, conseguiu um retorno de 18,5% ao ano na média, superando renda fixa e todos os títulos do governo. Fora que estamos em baixa. Imagina quando ele engatar um ciclo de alta. Aí sim que seu retorno pode ser ainda mais potencializado. O momento de comprar ações de empresas, por exemplo, mais cíclicas, como o Banco do Brasil, Petrobras e Vale, aparentemente é agora, que tudo está indo mal. Quando tudo melhorar, aí sim você vai ver o reflexo de ter comprado essas ações em preços baixos. Lembrando que nada se trata de recomendação, é apenas aqui a minha opinião. Fora que o Ibovespa está tecnicamente baixo. Ué, Pablo, a gente está na máxima histórica. Como assim o Ibovespa está baixo? Você tá ficando maluco? Pessoal, nominalmente, o Ibovespa parece estar na sua máxima histórica. Mas aí é que mora o pulo do gato. O lucro das empresas segue crescendo. Então, o valor de mercado vezes dividido pelo lucro está mais baixo. Consequentemente, tá? O Ibovespa segue barato. E lembrando que nem tivemos uma injeção de capital estrangeiro significativa no Brasil, porque o juro ainda está em 15% ao ano. Quando o Banco Central começar o ciclo de afrouxamento monetário, uma visão mais expansionista, consequentemente atrairá mais capital estrangeiro para o Brasil. E isso vai fazer com que o Ibovespa tenha alta, o dólar caia e, por consequência, as ações locais possam se valorizar fortemente. E basicamente quem pega esses ciclos de alta, principalmente o Banco do Brasil, consegue resultados bem acima da média, já que o banco ele costuma ser mais subprecificado em relação aos seus pares privados. Imagina você conseguir na sua carteira um retorno em apenas 3 anos de 300 a 500%. Sabe quanto isso dá se você pega esses ciclos de alta na bolsa? Se você conseguir 500% de retorno, como já aconteceu em períodos anteriores em Banco do Brasil, em apenas 3 anos,
você conseguiu uma rentabilidade média de 81% ao ano neste período. Porém, para que isso aconteça de fato, precisa de uma melhora estrutural e queda no juro. E você comprando barato, você consegue amplificar essa margem de segurança. Pablo, pelo amor de Deus, quantos cálculos? Eu acho muito difícil o que você faz. Será que você tem alguma oportunidade para nós que mitigue os nossos riscos e faça a gente ganhar bastante dinheiro na bolsa sem ter tanto trabalho? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é show de bola, ela é supimpa, tá? Para primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E ela contém mais de 100 ações aqui, tá? Com todos os indicadores já calculados. Detalhe que ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, essa planilha sofre alterações automáticas, porque já tem algoritmos de negociação preparados que fazem isso por você. Então olha só essa oportunidade. E terceiro fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch e tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, tá? Todos esses investidores conseguiram rentabilidades bem altas e você consegue ter as ações em tempo real sendo atualizadas e a planilha vai mostrar para você, vai te dar o radar se o que você está comprando está barato. Então, pessoal, de fato aí, mamão com açúcar, tá? Queria eu ter uma oportunidade dessa quando eu estava começando. Mais moleza que isso aí, só sopa de minhoca. Tá bom, Pablo, onde está o link para adquirir esta belezura? Eu me interessei. Estará aqui na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também vai estar aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Detalhe que não vai aparecer para vocês isso aqui de armazenamento. Isso aqui, infelizmente, o meu Gmail está cheio, tá? E, por consequência, não está aparecendo os indicadores de tendência. Mas vocês também vão ter indicadores de tendências aqui já programados fixamente, fora também preço teto projetivo. Então, pessoal, de fato aí, é uma belíssima oportunidade para vocês. E eu também recomendo, pessoal, que vocês se tornem membros aqui do canal. A parte de membros tem postado vídeo todos os dias para vocês. Por apenas R$19,99 por mês, eu passo aí o que equivale a um curso dentro da parte de membros, conhecimento que não tem na parte pública. E falando de várias ações que eu não falo aqui na parte pública, analisei Camil, analisei Copasa, analisei Banco ABC, analisei Taurus Armas, tem muitas empresas aí de vídeos que eu fiz para vocês de ações que também seguem baratas. Aí eu falo para você o seguinte, tá? Imagina você tendo a parte de membros e ainda junto com a planilha. Aí de fato você tá feito. É um conhecimento extremamente poderoso aí para vocês. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Banco do Brasil e qual é a sua visão de médio e longo prazo. Em particular, eu tenho o Banco do Brasil e ele representa 66,9% da carteira total. E eu pretendo ir aumentando posição aos poucos se os preços continuarem atrativos. Como já é uma posição grande, tá? Eu tenho dado aqui uma internada em Banco do Brasil e tenho comprado outras ações, são de empresas cíclicas e de commodities que eu acho que está aqui numa oportunidade agora. Mas sem pressa, tá? Vai ter aporte sempre, vai ter bolsa, vai ter pregão todo dia, não precisamos ter pressa. E acumulando aos poucos com visão de médio e longo prazo. É isso que te traz um resultado consistente lá na frente, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!